Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Queria repartir com vocês uma visão que eu tive esses dias atrás. Eu estava aqui me exercitando, estou até com roupa de exercício, e Deus tinha pedido para mim fazer esse vídeo, né? Só estava pensando como eu faria. Eu falei assim, vou fazer do modo mais simples possível, né? Porque o importante é a informação. E sobre uma igreja muito grande que Deus quer tratar com ela em breve, tá? Que é a igreja do bispo, daquele bispo que abrange o universo, né? Acho que todo mundo deve conhecer essa igreja. E o que acontece? Um anjo do Senhor me levou até lá, em arrebatamento de espírito, e me mostrou algumas coisas que eu queria deixar aqui para vocês. Mas antes eu queria estar lendo um texto que está em Mateus 17, do versículo 24. Que o texto fala o seguinte: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga imposto das 2 dracmas ao templo? Olha, presta bastante atenção, tá, pessoal? Vou ensinar vocês algo que eu aprendi espiritualmente, tá? Olha, não pagaram imposto das 2 dracmas ao templo, ou seja, aqui eles estão falando não do imposto secular, o imposto do governo daquela época, mas está falando do templo. Aí Jesus disse assim, ó, sim. Aí Pedro disse assim, sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou-se e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? Perguntou qual era a opinião dele sobre pagar imposto para a igreja. No caso, o templo daquela época é a igreja de hoje, né? Aí Jesus perguntou: Simão, qual a tua opinião? Jesus perguntou para Pedro, né? De que cobram, qual a tua opinião? De que cobram os reis da terra impostos e tributos? Aqui Jesus está falando dos reis da terra, tá? Aí agora que ele vai falar, dos seus filhos ou dos estranhos? Ou seja, está cobrando dos filhos de Deus, a igreja, ou dos estranhos, que geralmente a gente paga? Jesus estava perguntando para ele, para quem a gente paga tributo? Geralmente é para os governos, para os reis, mas dos seus filhos cobrando? Ou será que eles também estão cobrando dos estranhos? Aí, né, no caso do imposto secular, Pedro falou, dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu, logo estão os filhos livres dessa obrigação. Presta bastante atenção. Logo estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não vos escandalizemos, ou seja, para que eles não fiquem envergonhados, né? Não, você não está dando oferta, você não está dando o seu dízimo aqui, né? Trazendo para os dias de hoje, para que vocês não fiquem envergonhados, escandalizemos eles, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter, ou seja, uma moeda, né? Retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu imposto e o teu também, Por que Jesus estava fazendo isso? Para não escandalizar eles. Mas Deus é o dono do ouro e da prata. Ele mandou Pedro pescar um peixe. Tinha algo dentro da boca do peixe que tinha as 2 dracmas, né? Então, foi aonde, né, Jesus, né, mandou Pedro ir lá, né, para não escandalizar eles, porque a gente é livre. Jesus falou que nós somos livres de obrigações. Lógico, né, a gente tem que ajudar as igrejas, sim, a gente tem que ofertar, tem que ajudar os templos, mas Deus, ele tá irado, gente. Eu falo porque Deus fala comigo. Então, assim,
Deus ele vai começar a separar o joio do trigo na nossa nação. E depois eu vou deixar aí para vocês, né, uma figurinha, né, falando sobre dessa moeda aí, tá? E falando sobre por que foram 2 dracmas? Porque a igreja lá cobrava imposto só acima de pessoas de 20 anos de idade. E Pedro, ele era o mais velho dos apóstolos. Tem gente que acha que os apóstolos eram tudo, a gente imagina eles todos velhos, né? Lógico, com o tempo, com o passar das escrituras, eles foram envelhecendo, né? Não foi escrito da noite pro dia. Mas Pedro tinha mais de 20 anos. No entanto, só Pedro era casado, né? Então, Pedro e Jesus eram os mais velhos. O resto era tudo, vamos dizer assim, tudo de menor. Né? Mateus tinha 15 anos e assim vai. Então, gente, o anjo do Senhor me levou a esse templo, tá? E o anjo falou para mim assim, olha, filho, olha aqui dentro desse templo. E eu olhei, ele me mostrou a frente do altar. Eu vi aquela igreja enorme, ele me mostrou a frente do altar. Eu vi os escritos lá em cima, eu vi a frente do altar. E eu vi algo no chão, tipo, né, algo parecia de fora a fora, um cenário sendo montado com luzes de LED. Ele falou assim, tá vendo esse cenário aqui? Eles estão trazendo a lei para dentro dessa igreja. E eles estão pondo as pessoas para ser julgadas de acordo com a lei, não pela graça, estão rasgando a graça. E ele me falou que Deus está muito triste com isso, porque estão tosqueando as ovelhas, né? E eu via aquele cenário sendo montado, eu via envelopes, eu via pedindo dinheiro, eu via falando de campanha, de coisas do Antigo Testamento, e o anjo falou assim, filho do homem, olha isso, eu não tenho prazer nisso. E essa visão que Deus me levou foi igual ele levou Ezequiel, tá? Só que dessa vez de uma forma diferente. Então, assim, ainda há pessoas, né? Ainda há homens de Deus nessa terra. Uma coisa eu falo, né? Muitos homens que estão lá, pastores, né? Tem gente que ainda não conhece a verdade, eles não são culpados, né? E Deus me mostrou que há pastores ali que eles estão fazendo porque eles estão achando certo. E às vezes Deus usa até a boca de Satanás, tá? Para você saber que é Deus falando, caso você acha que não é Deus falando, presta bastante atenção. Às vezes o anjo, quando o diabo está sendo expulso, tem um anjo do lado ali do pastor, que protege o pastor. Porque são leis espirituais. E no altar de Deus não se pode mentir. Então, assim, o anjo já mandou até um recado, né? Então, assim, gente, essa visão foi muito séria. Deus vai tratar com essa igreja. Há tempo de mudança, tá? Há tempo de mudança. Deus vai permitir algumas coisas, não só nessa, mas em várias igrejas dessa nação. Porque para Jesus voltar tem que ter um grande avivamento. A igreja dele tem que estar aliada com a graça de Deus. A partir do momento que Jesus ressuscitou, o véu foi rasgado de cima e embaixo. E lá em Gálatas 5, Paulo fala, né, sobre... Né, Paulo não estava lá para defender a igreja de Gálatas, aí ele pega e manda uma carta, né, porque eles começaram a fazer isso, começaram a misturar, lê lá Gálatas 5. Aí você vai ver que eles começaram a misturar as coisas do Antigo Testamento com o Novo, começou a trazer coisas do tempo de Moisés. Aí Paulo teve que intervir. Paulo foi um dos maiores apóstolos de Cristo. Então, assim, Deus usa, Deus tem profetas sim, tá? Mas nós agimos, os profetas de hoje, agimos de acordo com a graça de Deus. Não devemos agir de acordo com a lei. Porque com a graça a gente é salvo. Com a lei, a gente vai ser julgado no grande dia. Então, qual que é melhor? Subir e já ficar pela graça e ter apenas o julgamento do galardão? Ou ser julgado já conforme a lei? Pensa bem. Porque, para vocês terem ideia, quando Jesus ressuscitou, muitos daqueles dias, tá? Os que ressuscitaram com eles não foram dos antepassados, igual todo mundo fala que Jesus foi até o inferno. Mas os que morreram naquele mesmo dia também ressuscitaram.
porque ele começou a graça. Então, onde há graça não há morte. Então, gente, fica aí. Depois eu vou deixar alguns textos aí, né? E vou ver se eu acho alguns vídeos para, né, para vocês entenderem a visão que Deus me deu, né? Porque o anjo do Senhor me levou lá dentro. E eu vi coisas assim que Deus estava muito triste. O anjo do Senhor falava para mim que Deus está muito triste. Deus não esperava isso, né? Porque eles estão tosqueando as ovelhas, eles estão acabando, eles estão usando Deus para ganhar dinheiro. Deus não aceita isso, tá? Quando a obra de Deus, quem paga é Deus, é igual eu falei de Jesus, né? Quem paga é Deus. Deus nunca vai deixar o homem, né, abandonado, mas cobrar dos filhos. Ajudar a igreja é uma coisa, mas isso já passou dos limites para Deus, tá? Que Deus abençoe a vida de todos vocês e saibam, né, que Deus ama todos vocês, Deus ama todo mundo. Importante ter uma metanoia. Eu creio que se tiver uma metanoia, Deus pode mudar, mas se não tiver, o que eu posso fazer? Que Deus abençoe a vida de vocês.